Falaremos agora no capítulo 2 da unidade consumidora. Neste capítulo abordaremos a titularidade no artigo 3. A cada consumidor corresponde uma ou mais unidades consumidoras no mesmo local ou em locais diversos. Parágrafo único. O atendimento a mais de uma unidade consumidora de um mesmo consumidor no mesmo local condiciona-se à observância de requisitos técnicos e de segurança previstos nas normas e padrões que se refere-se à linha A do inciso 1 do artigo 27. Isso aí tem que observar as normas, né? No caso da CEMIG tem as NDs pertinentes a isso. Agora, da classificação. A distribuidora deve classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica, ressalvada as exceções previstas nessa resolução. Parágrafo único. A distribuidora deve analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o consumidor tiver direito. Ou seja, a tarifa será adequada em relação aos elementos característicos dessa unidade consumidora. Diante disso, estaremos mediante o artigo 5º, que ele fala sobre a aplicação dessas tarifas. É redigido no artigo 5º, a aplicação das tarifas deve observar as classes e subclasses estabelecidas neste artigo. Aí o primeiro parágrafo 1º, a classe residencial. Essa classe ela é caracterizada pelo fornecimento à unidade consumidora com fim residencial, ressalvado os casos previstos no inciso 3 do parágrafo 4º deste artigo, considerando-se as seguintes subclasses. Então, no inciso 3 do parágrafo 4º, fala o seguinte: residencial rural, localizada na área rural com fim residencial, utilizada por trabalhador rural ou aposentado nessa condição. Então é o seguinte, excluindo-se esse 3, que é o rural, então vai ser, mesmo pelo fato dele ser com fins residencial, ele vai ser caracterizado na tarifa de residencial rural. Então, voltando aqui ao residencial, temos o residencial baixa renda, que está na redação da 418, o residencial baixa renda indígena, o residencial baixa renda quilombola, o residencial baixa renda benefício de prestação continuada da assistência social, que é o BPC, e o 6, que é o residencial baixa renda multifamiliar. Dentro dessas classes, temos também a classe industrial. A classe industrial é o que, mais nada, é o fornecimento à unidade consumidora que seja desenvolvida atividade industrial. Isso aí está classificado no CNAE, que é Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Assim também os transportes de matéria-prima, insumo, produto resultante do seu procedimento, que seja caracterizado como atividade de suporte para esse fim econômico próprio, desde que realizado de forma integrada fisicamente à unidade consumidora industrial. Então, o resumo da obra é o seguinte: além de ser almejado a atividade industrial, aqui nesse parágrafo fala também do transporte, mas o fim, ou seja, o produto final vai ser o industrial. E o parágrafo 3º tem a classe comercial, serviços e outras atividades
caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora em que seja exercida a atividade comercial ou de prestação de serviço. À exceção dos serviços públicos ou de outra atividade não prevista nas demais classes, devendo ser considerada a seguinte subclasse: o comercial, o serviço de transporte, exceto tração elétrica, o serviço de comunicações e telecomunicações, associação de entidades filantrópicas, templos religiosos, administração condominial, iluminação, instalações de uso comum de prédio ou conjunto de edificações, iluminação em rodovias, solicitada por quem detenha concessão ou autorização para administração em rodovias. Semáforos, radares e câmeras de monitoramento de trânsito, solicitados por quem detenha concessão ou autorização para controle de trânsito. E outros serviços de outras atividades. Então, o parágrafo 3º fala da classe comercial. E dentro disso, tem os serviços que no que tange tanto as atividades filantrópicas, religiosas, de condomínio, de rodovia, é o que é relevante aqui é vocês atinarem por serviços e outras atividades que tem a unidade consumidora que seja exercida uma atividade comercial ou prestação de serviço. O parágrafo 4º, que é a classe rural. A classe rural caracteriza pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividades de agricultura, pecuária ou aquicultura dispostas nos grupos 1.1 a 0.1.6 ou 0.3.2 da SENAI, considerando as seguintes subclasses: agropecuária rural, que subdivide em instalações elétricas de postos de captação de água, que a finalidade trata-se desse inciso, que não haja comercialização da água, e os serviços de bombeamento destinados à atividade de irrigação. E tem a agropecuária urbana, que também é localizada na área, que é localizada na área urbana, onde seja desenvolvida a atividade do inciso 1, observados os seguintes requisitos. A carga instalada na unidade consumidora deve ser predominantemente destinada à atividade agropecuária, exceto para o caso de agricultura de subsistência. E o titular da unidade consumidora deve possuir registro de produtor rural, expedido por órgão público ou outro documento hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária. Ou seja, apesar de estar na área urbana, mas ela é desenvolvida essa atividade que é relatada no inciso 1, ou seja, aos fins agropecuários. O 3, que é o residencial rural. Esse 3 aqui já foi citado anteriormente, quando se falava do residencial no parágrafo 1º. Ou seja, ele é excludente do parágrafo 1º. Por quê? Ele é residencial rural, localizada na área rural, com fim residencial, utilizada por trabalhador rural ou aposentado nessa condição. Tem a cooperativa de edificação rural, tem o agroindustrial, independente de sua localização, que se dedicar às atividades agroindustrial em que seja promovida a transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, desde que a potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA. É um número interessante a se observar, porque aqui, além de falar que independente de sua localização, ou seja, que ele esteja em área rural ou urbana,
e que tem esse limítrofe, esse limite de uma potência disponibilizada até 112,5 kVA e que seus produtos promovidos a transformação de produtos diretamente de agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades. Então é o seguinte, esse inciso 5 pode ser questão de prova, porque ele está não restringindo o local, ou seja, pode estar tanto rural como em área urbana, que a sua potência disponibilizada seja no limite de 112,5. Eles podem colocar lá o exemplo, que é muito usado, sumador acima de 112,5 ou de 150 kVA. Então, isso aqui é um ponto a se destacar. Ele é agroindustrial, que está dentro do parágrafo 4º como classe rural. O 6. Serviço público de irrigação rural, localizado na área urbana, em que seja desenvolvida atividade de irrigação e explorado por entidade pertencente ou vinculada à administração direta, indireta ou fundações de direito público da União, dos Estados, Distrito Federal ou dos municípios. Aqui também fala que não precisa, é localizado na área rural e que seja desenvolvida atividade de irrigação. Minto, aqui realmente está expresso em ser localizado em área rural. A escola agrotécnica, que é estabelecido de ensino diretamente agropecuário, localizado em área rural. E o inciso 8 de aquicultura, independente de sua localização, onde seja desenvolvida a atividade de cultivo de organismo cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, sendo que o titular da unidade consumidora deve possuir registro de produtor rural, expedido por órgão público, registro ou licença de agricultor, exceto para aquicultura com fins de subsistência. Pessoal, então, nesse parágrafo 4º, que diz respeito à classe rural, devemos fazer essa grande importância, atinar pelo fato de o inciso 2, o inciso 5 e o inciso 8 não precisa necessariamente ser localizado em área rural. O próprio inciso 2 já fala agropecuária urbana, localizada na área urbana, onde sejam desenvolvidas atividades do inciso 1, observado os seguintes requisitos. A carga instalada na unidade consumidora deve ser predominantemente destinada à atividade agropecuária, exceto em caso de cultura de subsistência. E o titular da unidade consumidora deve possuir registro produtor rural. Então é o seguinte, esse inciso 2, ele está em área urbana, só que ele está dentro da classificação rural. O inciso 5 também, que fala agroindustrial, que cita independente de sua localização, dedicar também as atividades agroindustriais em que sejam promovidos a transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária. Esse aqui que é mais assim, ser passível de ser objeto dessa prova, porque ele limita a potência disponibilizada, que é 112,5. Ele fala também que ou seja, que não precisa ser localizado em área urbana, independente de qualquer localização, e o produto sempre tem que ser advindos de agropecuária. E o inciso 8 também, que fala de aquicultura. A agricultura é uma ciência que estuda a técnica de cultivo, não só de peixes, mas também de crustáceos, como camarão, lagosta. Aqui também depende da localização, onde seja desenvolvida a atividade de cultivo
de organismo, cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático. Então, o que acontece? O inciso 2, dentro desse parágrafo, o inciso 5 e o inciso 8, pode ser pegadinha como questão de prova. Ou seja, ele pode estar não só na área urbana, como também na área rural. Agora, o parágrafo 5º, ele fala sobre a classe poder público, independente da atividade a ser desenvolvida. Caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora solicitado por pessoa jurídica de direito público. E dentro desse parágrafo 5º, tem o poder público federal, tem o poder público estadual ou distrital, como também tem o inciso 3, poder público municipal. Então, são as 3 esferas, né, governamentais: o federal, o estadual distrital e o poder público municipal. O parágrafo 6 fala sobre a classificação de iluminação pública, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público, ou por essa ser delegada mediante concessão ou autorização, caracteriza pelo fornecimento para iluminação de ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardim, via, estradas, passarelas, abrigo, enfim, tudo que nos diz respeito ao uso público, ou seja, é para fins do coletivo. Esse parágrafo 6º, a classe de iluminação pública, ele é um pouco polêmico, ou seja, muito polêmico, tendo em vista o artigo 218, que estudaremos lá na frente, que reza o seguinte: a distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como ativo imobilizado em serviço, que é o AIS, à pessoa jurídica de direito público competência. Então é o seguinte: esse artigo institui que a distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como ativo, imobilizado em serviço AIS, à pessoa jurídica de direito público competente. Em outras palavras, os municípios devem se tornar responsáveis pelo serviço de iluminação pública, ou seja, realizar, entre outras atividades, a operação e a reposição de lâmpadas, de suportes e chave, além da troca de luminária, reatores, relés, cabos condutores, braços e materiais de fixação. Enfim, tudo que diz respeito à operacionalidade da iluminação desse ativo. Aí o que acontece? Foi baseado em possível inconstitucionalidade, muitos municípios resistem por meio de liminares. Então, os municípios que estão resguardados dessas liminares, continua a distribuidora responsável pela iluminação pública. O parágrafo 7, a classe serviço público, caracteriza pelo fornecimento exclusivo para motores, máquinas e cargas essenciais, operação de serviços públicos de água, esgoto, saneamento e tração elétrica urbana ou ferroviária, explorados diretamente pelo poder público ou mediante concessão ou autorização, considerando-se as seguintes subclasses: tração elétrica e água, esgoto e saneamento. A classe consumo próprio caracteriza-se pelo fornecimento destinado ao consumo de energia elétrica das instalações da distribuidora. Agora, o artigo 6º, ele vem tratando que quando houver mais de uma atividade na mesma unidade consumidora, sua classificação deve corresponder àquela que apresentar a maior parcela da carga instalada. O
parágrafo 1º deste artigo, o consumidor pode solicitar medição em separado, constituindo-se em uma nova unidade consumidora, desde que viável tecnicamente. Havendo no mesmo local carga que não seja exclusiva de atividade relativa à classe de serviço público, a distribuidora deve exigir a separação das cargas, com vista a possibilitar a instalação de medição específica da carga não exclusiva. Isso aí é usado comumente em medição de uso coletivo. Você pode ter um prédio ali que tem lojas que são pertinentes a poder público, como também pode ter nesse mesmo prédio unidades residenciais, a unidade de condomínio e assim vai. O artigo 7º, quando a reclassificação de unidade consumidora implicar alteração da tarifa homologada aplicável, a distribuidora deve emitir comunicado específico ao consumidor no prazo mínimo de 15 dias anteriores à apresentação da fatura de energia elétrica subsequente à reclassificação. Então, quando essa reclassificação de unidade consumidora implicar alteração da tarifa, o cliente deve ser notificado com esse prazo de 15 dias anteriores à apresentação da fatura, ou seja, 15 dias corridos.